Então, muito bom aqui estar a Nicole, a Suelen, Tarcísio, Gabi, o Neemias, a Giovana, o Heitor, o João Gabriel, o Léo, Leonardo, a Nicole. Bom, então, que alegria poder ministrar esta aula para vocês. Caso tenha mais alguma pessoa que eu não mencionei o nome, seja bem-vindo também. Que alegria poder estar com vocês. Bom, indo à nossa lição, desta manhã, que tem como título Crendo em Jesus Cristo. É a lição número 6 da nossa revistinha. Então, se você estiver aí acompanhando, eu quero já pedir a você que você possa marcar, e ir sublinhando aquilo que vocês vão entendendo que é mais importante, para que após a aula e durante a sua caminhada você possa voltar quantas vezes for necessário em cada passagem bíblica dessa, em cada momento, porque eu creio que Deus vai falar com você das diversas maneiras, das diversas formas. Amém? Então, vamos aqui para a nossa aula, onde nós temos como o texto bíblico a palavra do Senhor que está escrito lá no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Então, a palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entrevais, afetos e compaixões, contemplai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, então esse texto, ele nos traz aqui já uma revelação de que Jesus é o nosso Senhor. Então, nessa manhã, que você já possa ir refletindo de que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, numa só pessoa, foi o responsável por um grande e único acontecimento nessa humanidade. Que ele veio, saiu do céu, despojou de toda a sua glória, se fez homem, se fez carne, para que pudesse cumprir o propósito de Deus, que seria trazer a oportunidade de salvação para mim, para vocês e para cada um daqueles que creem
em Jesus Cristo, creem em Deus, creem no Espírito Santo. Então, eu quero já fazer uma meditação com vocês, que já traz uma palavra que está lá em João 1,14, aonde demonstra exatamente a Trindade Santa, né? Pai, Filho e Espírito Santo numa só pessoa, aonde diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então, aqui neste versículo, nós podemos entender que, no princípio, Deus era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, conhecer Jesus, que é o título da nossa... é o objetivo principal quando nós temos como título da nossa aula Crendo em Jesus Cristo, aqui demonstra que Jesus, que é filho, na condição de filho de Deus, se fez carne, se fez humano, para que pudesse estar no meio de nós. Mesmo sendo humano, ele não deixou de ser uma divindade, né? Porque ele estava cheio de graça e cheio de verdade. Então, como nós já fizemos a leitura, quero fazer uma introdução dizendo que a vinda de Jesus Cristo foi o maior evento que aconteceu no mundo e que jamais isso vai acontecer. Porque Jesus não era simplesmente um homem, ele era Deus, foi Deus vindo à Terra. Não era simplesmente Deus, ele era homem, né? Então Jesus trouxe dessa forma esperança para a humanidade. Esperança de que forma? De que Jesus veio aqui, se tornou um homem, carne, sangue, como todos nós, passou pelas mesmas dores, passou pelas mesmas provações. Provações essas que ele nos mostrou que era e que são possíveis serem superadas e vencidas. Se agora nós olharmos para o momento em que nós estamos vivendo do Covid-19, através do maior ensinamento de Jesus, ele está dizendo, é possível vencer, porque o Senhor nos faz mais do que vencedores. E nessa manhã, que você possa ter essa fé, que você possa ter esse espírito, que você possa ter esta crença, que você possa ter essa certeza, essa tranquilidade no seu coração, de que nada saiu do controle do nosso Deus, tudo está no controle dele. E hoje, você crendo em Jesus Cristo, você também terá vitória, a tua família terá vitória. Então, a fé exercida em Jesus Cristo, exercida em Deus, exercida no Espírito Santo, nos faz ter a força para prosseguirmos a nossa caminhada e sermos vitoriosos em Jesus Cristo. Amém? Então vamos continuar. Então, quando nós vamos aqui para o nosso primeiro capítulo, que fala sobre Jesus, o nosso Senhor, Jesus chamado de Cristo, né? Então, Jesus quer dizer Salvador. E o Messias, isto é, ungido por Deus Pai, para redimir todo o povo de Israel. Cristo, para redimir todo o mundo. Então, o Messias, o grande esperado pelo povo de Israel, os hebreus, isto é, eles foram ungidos, ele foi ungido para poder redimir aquele povo. Mas a junção de Cristo ao nome Jesus estendeu essa possibilidade de salvação não só
ao povo de Israel, mas para toda a humanidade. Então, como está escrito lá em Atos 2:36, diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Jesus é o Salvador enviado por Deus ao mundo, aquele que veio para nos salvar da condenação eterna. Ele é o evento profetizado e afirmado por João Batista, lá no seu livro, no capítulo 1, lá no versículo 29, diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos a possibilidade de redimir e de nos conectar novamente com Deus e termos a possibilidade da salvação. No item 1.2, que fala sobre o Logos, né? Logos era um termo muito utilizado no Novo Testamento, né? E que quer dizer verbo, ou quer dizer palavra. O apóstolo Paulo, ele escreve lá no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando ele fala aqui do verbo, né, o logos, ele está exatamente querendo nos dizer que verbo, uma só pessoa. No princípio ele era o verbo estava com Deus, e aqui ele se fez filho, e o verbo era Deus. Então, tanto ele é Deus, como ele é filho, como ele é Espírito Santo, né? E o apóstolo João também descreve que Jesus como o início de todas as coisas e o significado último da vida. Lá no livro de João ainda, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele descreve assim: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então aqui nós podemos ver que Jesus, ele é o centro de tudo, né? Quando nós entendemos o cristianismo, nós devemos entender que Cristo é o centro de tudo. Então, tudo que hoje existe, até a nossa própria existência, o mundo, as coisas, tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada disso seria feito, né? E, inclusive, hoje, Ele continua sendo a luz dos homens, né? Então, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa referência, Ele é o sentido da nossa vida, né? E o Evangelho afirma que não só que só há verdadeira vida por intermédio do Verbo vivo de Deus, Jesus Cristo. A vida eterna que pulsa de Deus para nós. Então, assim, Jesus Cristo é aquele que intercede por nós. Jesus Cristo é o caminho para Deus. Jesus Cristo é o caminho para a vida eterna. Jesus Cristo é a verdadeira vida. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há salvação. Então, quão grande é o amor de Deus por nós. Quão grande é a sua misericórdia. Quão grande é a sua graça, que fez tudo isso de uma forma tão perfeita, para que nós tivéssemos a possibilidade de termos Jesus como referência, de nós termos Jesus como sendo aquele que vai nos levar ao Pai. Como diz a palavra do Senhor, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho.
né? Então, em que pese a vida verdadeira, que dá conta de todas as interrogações e questionamento, ser Jesus, né? Então, qualquer indagação, Jesus sempre será a resposta. Porém, nós temos que enfatizar aqui que mesmo nós vivendo isso de uma forma real, mesmo nós temos o testemunho disso, o mundo não compreendeu o significado dessa vida, desse verbo e desse sentido, né? O mundo não compreendeu, como nós ainda hoje vemos que o mundo não compreendeu e ainda não compreende, pela parte de alguns, ou de muitos, né? Ainda não compreende o sentido de Deus. Por isso que, crendo em Jesus, confiando nele, temos a certeza da vida eterna, temos a certeza que estamos no caminho certo. E assim, nessa manhã de domingo, nessa escola dominical, que você tenha essa certeza no teu coração, que você não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não desanime de maneira alguma, porque este é o único caminho que nos leva a uma vida plena na presença do Senhor. Uma vida de lutas, uma vida de obstáculos a serem vencidos, mas temos a certeza que existe um Deus que tem nos guardado, tem cuidado de nós e que assim fará até a sua vinda, né? Ou até o dia que nós nos encontrarmos com o nosso Deus. Bem, indo para o item 1.3, que diz assim, tem como título, Feito Servo e Senhor. Jesus Cristo é um ser divino, cheio de glória e poder. Mas mesmo assim, ele submeteu-se a vir ao mundo em uma forma de uma criança indefesa, assim como quando nós nascemos, né? Somos uma criança indefesa, que somos lançados ao mundo e temos ali a oportunidade de termos pessoas, né? E aí na qualidade de pai, mãe, enfim, alguém que fica ali incumbido de ter essa responsabilidade de cuidar. Mas mesmo assim somos indefesos, porque por mais que os nossos pais tenham todo o cuidado conosco, o Senhor é aquele que nos guarda, né? Porque mesmo com todo o cuidado, com todo o carinho, nós sabemos que nós estamos sujeitos a vários acontecimentos, né? E nós somos guardados pelo Senhor. Então, da mesma forma, Jesus Cristo veio ao mundo dessa mesma forma, como uma criança indefesa, né? Não teve nenhum privilégio porque nasceu ali numa manjedoura, nasceu junto com os animais, né? Então, Deus se fez carne e habitou entre nós, homens, como verdadeiro servo de Deus, e se fez semelhante aos homens. Então, servo de Deus aqui é porque ele poderia ter escolhido não vir. Deus poderia ter pedido ao Filho, mas ele atendeu como um servo e veio para essa missão. Veio para poder nos resgatar, veio para poder lavar-nos todos os pecados, todas as nossas iniquidades. Então Jesus ele se colocou aqui como servo e disse, Deus, eu vou lá sim cumprir. O Senhor me mandou para fazer essa missão e eu vou. Então ele veio como servo, né? Mas mesmo assim, os homens não o reconheceram. Porque antes de mais nada, as pessoas esperavam esse Jesus, esse Salvador, como um Messias poderoso, aquele que fosse surgir de uma
linhagem nobre, que fosse habitar em palácio. Jamais uma criança nascida na manjedoura, né? E um homem que andava montadinho num jumento. Então, mas Jesus, ele mostrou para nós que na simplicidade, né? Na sua simplicidade, na sua maneira de agir e de viver, nos deu testemunhos que perpetuam até hoje e vão durar a vida inteira como um exemplo a ser seguido, como um exemplo a ser também exercitado por nós, porque por mais que ele fosse um homem que tivesse toda a glória, por mais que ele fosse um homem que tinha toda ali a majestade, mas ele não se apresentou assim, né? Então, nós podemos aqui observar o quanto lindo é este Deus, né? Quanto maravilhoso é esse Deus ao qual nós servimos. E o Senhor Jesus veio como um servo sofrendo calado entre os homens. Entretanto, Deus o fez Senhor e Cristo. Saiba, pois, com certeza que toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vos crucificasse, Deus o fez Senhor Cristo, né? Então isso o apóstolo Paulo, ele afirma lá no livro de Atos, no capítulo 2, 36, que eu já mencionei aqui, né? E o apóstolo Paulo, ele afirma que, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então isso nós já tínhamos lido lá no nosso texto principal, né, em Filipenses 2. Então, o servo Jesus é Senhor e Cristo. Ele veio como servo, mas o Senhor o honrou. O Senhor demonstrou que ele é Senhor e que ele é Cristo, né? Então, se alegre, porque você serve um Deus de amor, um Deus humilde, um Deus misericordioso, mas ele é o nosso Senhor, ele é Cristo, né? E o nome dele está sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante desse Deus. Oh, aleluias! Que maravilha é esse Deus, né? Grande é ele. Então, se orgulhe por você ter escolhido servir a esse Deus, né? Então fique feliz, fique alegre. Apesar das dificuldades, das tribulações que todos nós temos, nos alegremos, porque nós servimos um Deus maravilhoso. Nós temos um Jesus, que é a demonstração maior de amor que nós podemos receber. Então, nessa manhã você encha o seu coração de muita alegria, de muita paz. Vamos em frente. Então, assim, a síntese, né, dessa primeira parte que nós estamos aqui falando, guarde a expressão logos, né, que quer dizer, é um termo, né, descrito no Novo Testamento, que quer dizer verbo ou palavra. E aí o apóstolo Paulo, mais uma vez, escreve lá no seu livro, o apóstolo João, escreve lá em João 1:1, no princípio era o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Amém? Vamos
Vamos em frente. Bom, quando a gente vai para a concepção de Jesus, que este é um fato ainda que as pessoas tendem a duvidar, né? Mas que a nossa fé em nenhum momento nos traz dúvida sobre o projeto de Deus, sobre a sua forma de trabalhar, sobre a forma em que Jesus veio a esse mundo, né? Então, o Filho de Deus se fez homem. A encarnação de Jesus foi um processo de humanização da divindade. A concepção do Filho de Deus foi uma obra do Espírito Santo, como todos nós conhecemos, que Maria, uma mulher que estava ali prestes a se casar, né? Então o anjo apareceu para ela e então disse a ela que ela tinha sido escolhida para ser a pessoa a gerar Jesus. Todos sabem que no primeiro momento ela ficou preocupada porque José poderia ficar em dúvida sobre essa forma em que o Espírito Santo iria concebê-la, mas a partir do momento em que eles exercitaram a fé e eles creiam que Deus havia um plano para toda a humanidade, né, para todo o mundo, eles se colocaram à disposição para poder serem instrumentos da obra de Deus. Então, Maria, né, fruto do Espírito Santo, que foi concebida ali, e aí Maria, uma mulher pura, uma mulher que jamais tinha sido tocada por um homem, foi ali concebido pelo Espírito Santo e deu à luz a um menino, né? E que hoje nós conhecemos como Jesus, e nós somos felizes por isso, porque toda a história mostra o quão perfeitos são as coisas que Deus faz. E a vinda de Jesus e a sua concepção também foi algo divino, algo perfeito, né? E aí Jesus se fez homem sem deixar de ser divino, pois as suas duas naturezas não se misturaram e não se separaram. Então a natureza humana, a natureza divina de Jesus, elas não se separaram e nem se misturavam, né? Então, foi pelo Filho que Deus, Trino, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se deu a conhecer de uma vez por todas. Lá em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 também fala sobre isso. E aí em Jesus, ele se relaciona com os seres humanos de maneira amorosa, misericordiosa e justa. Então, quando nós vemos a vinda de Jesus, a forma em que Deus escolheu trazer ele, a forma em que ele cresceu, a forma em que ele se desenvolveu e a forma em que ele pautou e conduziu a sua vida, nos deixou muitos exemplos. Mas esses que nós destacamos aqui nessa última fala, o amor, a misericórdia e a justiça, são adjetivos, né? São características que nós devemos pautar a nossa vida, porque a cada vez que Jesus exercia
e aplicava esses sentimentos, aplicava essa forma de vida, nós vemos um resultado belíssimo, nós vemos o milagre acontecer, nós vemos a libertação acontecer, nós vemos a transformação acontecer, nós vemos histórias sendo reescritas e agora de uma maneira poderosa, e agora de uma maneira em que as pessoas compreendem o verdadeiro sentido do amor, o verdadeiro sentido da existência de Deus. Então, o Filho de Deus se fez homem e ele nos deixou esse grande legado, esse grande exemplo que hoje nós desfrutamos dele. E como eu me alegro em ver esse amor de Deus, esse amor que resgatou vocês, esse amor que me resgatou, esse amor que tem me dado a oportunidade de viver grandes coisas, de viver grandes experiências de milagres. E isso muito alegra o meu coração por servir a um Deus maravilhoso como esse, né? E saber que vocês que estão aí do outro lado estão se preparando, né, para daqui uns dias o batismo. Então isso me alegra muito, porque ver vocês conhecendo mais desse Deus, vendo vocês recebendo a presença do Espírito Santo, ver vocês sendo batizados, surgindo uma nova criatura, e então isso me alegra muito, porque o projeto de Deus para nossas vidas é muito lindo, né? E com certeza eu vou ouvir muito do testemunho de cada um de vocês, amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Bom, e aí no tópico 2.2 ele fala assim, o verdadeiro Deus, né? Então, como a gente falou lá atrás, o mundo, as pessoas esperavam que esse Deus viesse de uma forma majestosa naquilo que é conceito humano, né? Naquilo que são valores humanos. Mas Deus veio de outra forma, Jesus Cristo veio nesta terra de outra forma. E aí, com isso surgiram dúvidas, né? Se ele era Jesus mesmo. E aí, o verdadeiro Deus, ele se revela de uma forma para que se desfaça qualquer dúvida. E você também, se em algum momento surgiu alguma dúvida no seu coração, não deixe de maneira alguma que essa dúvida permaneça, mas que você possa tirá-la do teu coração para sempre, tá? Porque não só pelaquilo que é revelado na palavra de Deus, mas também pelaquilo que você vive, pela paz hoje que você sente, pela alegria que você sente, por esse Jesus, pelos milagres que ele fez, pelo milagre que ele está fazendo, porque os mesmos milagres que Jesus fez e que a Bíblia descreve, o Senhor, quando nos deixou, ele nos prometeu que nós faríamos proezas maiores do que ele fez, no nome dele, claro. E nós temos visto isso, nós temos visto Jesus operar através dos seus profetas, através dos teus servos, grandes maravilhas, grandes milagres, né? Eu sou um milagre, você é um milagre do Senhor. Então, não tenha dúvida, né, sobre Jesus, que foi o verdadeiro Deus que pisou aqui nesta terra. Então, há vários testemunhos dessa divindade de Jesus. Quando nós vemos ali o credo apostólico, ele afirma assim, creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. E aí nessa, o apóstolo Paulo, ele também testemunha com clareza a sua divindade, dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo é Deus, porque ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, né? Então, dessa forma,
o modo do Deus único agir e de se relacionar com o ser humano está demonstrado em Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, nele se desfez toda a imagem falsa de Deus, de que nada tem com o seu amor e a sua justiça. Não tem como comparar nada como o amor e a justiça de Deus. Então, assim, a palavra diz que crei em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, ao qual foi concebido pelo Espírito Santo. Então, a própria palavra no credo, ele afirma, esse artigo nos afirma a existência de Deus, porque algumas religiões diziam que, perguntavam, né, como é que pode um Deus sem rosto, né, um Deus que você não tem forma? E Deus se fez em forma de homem aqui, né, para provar que Deus é soberano, que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que os homens consideram como normal, como os homens consideram como algo que a ciência possa explicar, que a ciência possa comprovar. Mas nós cremos em Deus, nós exercitamos a nossa fé e sabemos que Ele é o autor e consumidor de tudo de nossas vidas. Continuamos crendo nesse Deus. E a palavra do Senhor também, nesse texto, ele nos ensina lá no item 2.3, que ele fala sobre ser o verdadeiro homem, né? E aí o próprio credo apostólico, né, ele declara também que assim, creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Este texto declara a natureza humana de Jesus. Então, veja, ele nasceu, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, os mesmos ritos, né, ou quase os mesmos de que o ser humano passa pela vida, né? Então, nós nascemos, nós morremos, nós somos sepultados, né? Então, isso prova também que Jesus, quando veio a este mundo como um ser humano, Deus, né, na forma de Jesus, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu tristeza, ele sentiu medo, ele sentiu alegria, ele sentiu coragem. Ele passou por todas as tentações de provação e ainda assim não cometeu nenhum pecado. Então, assim, o exemplo que fica para nós é que é possível viver uma vida conforme Jesus viveu. Esse tem que ser o nosso esforço. E se mesmo assim a gente pecar, que você saiba que Deus instituiu o perdão para que você possa se redimir e continuar a sua caminhada, de forma a jamais desistir da sua caminhada. Porque o seu barco já saiu do cais. E quando ele sai do cais,
O nosso sentido é em direção a Deus. E por mais que venham as tempestades, por mais que venham as dificuldades, você sabe que você tem um Deus que você pode contar com Ele. Se Ele não estiver no momento da aflição, se Ele não estiver na proa do seu barco, Ele estará, de alguma forma, apto a te ajudar. Se for necessário, Ele fará você andar sobre as águas. Mas aquele que tem um coração sincero, voltado para Deus, e assim coloca diante dele as suas dificuldades, que pede perdão e que muda o comportamento, alcança o perdão do Senhor, a sua misericórdia o resgata e coloca você novamente no trilho para que os projetos do Senhor se realizem na sua vida. Então jamais desista, jamais olhe para trás, jamais pense que está sendo duro. Não, vai valer a pena, você vai ver, você vai cantar o hino da vitória, eu creio nisso. Então, a Bíblia ela relata alguns sentimentos vividos por Jesus. Jesus, quando estava ali próximo de ser preso, da sua crucificação, Jesus, quando estava ali no Jardim das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, Jesus, ele disse aos seus discípulos: minha alma está cheia de tristeza e morte. Então ele sentiu, ele previa o que iria lhe acontecer e ele sentiu medo. Um outro exemplo de que Jesus tinha sentimentos humanos, a Bíblia diz que Jesus chorou a morte do seu amigo Lázaro. Então Jesus se compadeceu, teve tristeza, daquele momento. Então, saiba, o nosso Senhor viveu a nossa humanidade até as suas últimas consequências. Passou por todas elas e venceu. Então, feliz é o Senhor. Feliz somos nós que vivemos para poder ver as maravilhas do nosso Deus acontecerem em nossas vidas. Então, que alegria saber que nós fazemos parte de um povo que serve a um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus poderoso, capaz de fazer todas as coisas que assim lhe prover. Então, dessa segunda parte, nós temos aqui como uma síntese dela, que acerca da humanidade de Jesus revela-nos que na encarnação ele se tornou plenamente humano em todas as áreas da sua vida, menos na prática de um eventual pecado. Então Jesus nos demonstrou mais uma vez, veio aqui como humano e venceu o pecado, venceu a morte, venceu os seus inimigos e nos resgatou, nos deu a oportunidade de nos redimir com o Senhor e temos a oportunidade da vida eterna. Então vamos agora para o tópico 3, que diz assim: crucificado, morto, mas ressurreto. Oh, aleluias! Esse é o nosso Deus. Essa é uma história linda, Então, assim, Jesus foi condenado pelos homens. E aí, nessa parte da condenação, nós podemos ver que é o seguinte, Jesus, ele foi condenado
simplesmente, exclusivamente, por falar de amor, por pregar contra a hipocrisia religiosa e de se revelar como o Deus encarnado. Nós já passamos, em que os homens não acreditaram, os homens não receberam. Então, aqueles líderes religiosos, né, os fariseus, os hipócritas, líderes religiosos, eles queriam de qualquer forma tirar a presença de Jesus na terra, porque a verdade estava chegando ao povo. E assim como a verdade nos liberta, a palavra do Senhor nos liberta, muitos daqueles povos estavam sendo libertos, muitos estavam sendo curados, muitos milagres estavam acontecendo. Então o orgulho, a vaidade tomou o coração daqueles homens que começaram a dizer que Jesus estava infringindo as leis. Mas tudo aquilo tinha como um propósito tirar Jesus dos seus caminhos, de forma que impedisse, de forma que não atrapalhassem eles a cumprir aquilo que era a vontade do homem e não a vontade de Deus. Com certeza haviam interesses escondidos ali sobre esses homens, que no mundo de hoje não é diferente, acontece, né? Mas tamanha foi essa forma desprezível com que trataram o nosso Jesus, que a palavra descreve lá em Lucas 23:54, que os líderes religiosos, após praticarem toda a perversidade contra Jesus, após fazer tudo aquilo, foram celebrar a Páscoa no Templo de Jerusalém, né, como se nada tivesse acontecido. Então, a vontade de Deus não comunga com a farsa, a maldade e a injustiça. E aí, o desejo do meu coração é que nós, eu e vocês, tenhamos um coração aonde habite o bem, o amor e a justiça, assim como foi o coração de Jesus. Por isso, nas suas orações, peça que o Senhor lhe dê um coração igual ao de Cristo, te dê uma mente igual a de Cristo, pois assim você será justo, pois assim você terá amor, pois assim você fará o bem, sem olhar para qual pessoa está fazendo, sem se vanglorificar pelaquilo que você está fazendo, tirando o eu e colocando Jesus, colocando Deus, pois toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Vamos em frente. Tópico 2 diz assim: crucificado e morto. Então, ao longo da nossa história, nós vimos em filmes, historinhas, ao longo da nossa existência, de diversas formas foi interpretado aquele momento, né, da crucificação e da morte de Cristo. Então nós sabemos que ele foi chicoteado, a sua roupa e a sua carne foi rasgada, os seus pés foram traspassados e pregados na cruz, suas mãos cravadas no madeiro, uma lança foi colocada em seu peito, e ali saiu sangue e água.
ele expirou e morreu. Como foi dito, às vezes a hipocrisia não deixava as pessoas entenderem. Mas isso que aconteceu no próprio livro de Isaías, já havia uma profecia sobre isso. Que lá no Antigo Testamento diz assim, lá no livro de Isaías, 53, no versículo 7, diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então, assim, nós sabemos de todo o sofrimento de Jesus, de toda a injustiça que foi feita com ele. Mas nós temos que saber, e aí é onde entra a nossa posição de servos e de um servo grato a tudo que o Senhor fez, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, nossas transgressões. Porque quem deveria estar no lugar de Jesus seríamos nós. Quem deveria ali ter passado por tudo fomos nós, porque nós erramos. Nós temos uma natureza perversa, uma natureza imoral. Mas ele não. Jesus jamais pecou. Nós merecíamos estar lá, ele não. Mas Jesus, na sua misericórdia, Jesus no seu amor, ele foi capaz de trazer a nós a possibilidade da salvação, de nos redimir com esse Deus. Então, que nós possamos ter o nosso coração grato a Jesus, que nós possamos ter o nosso coração voltado a sempre lembrar deste ato que jamais alguém irá fazer novamente. E agora a gente indo para o nosso tópico 3.3, e aí a parte mais linda de toda essa história, Jesus ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Então, assim, quando o nosso Jesus foi crucificado e morto, os discípulos ali naquele momento acharam, poxa, acabou tudo. Não tem mais sentido a nossa vida, e agora o que nós vamos fazer? O nosso mestre morreu, aquele que tem sido o nosso exemplo, tem sido o nosso guia, tem sido aquele que tem trazido as respostas, Porém, o nosso Senhor havia falado que ressuscitaria no terceiro dia, Lá em Mateus 16, 21, 17, 23, no próprio Lucas, capítulo 24, 46, ele diz: então, assim como ele disse, assim como da sua fidelidade em tudo que Jesus fala, então Jesus não só ressuscitou, mas ele se apresentou aos seus discípulos e mais uma quantidade significativa de pessoas. Primeiro, para provar que ele é Deus, mais uma vez provando que ele é Deus. E depois, para cumprir aquilo que ele tinha prometido, assim como ele prometeu de vir nos buscar. Então não perca essa fé, não perca essa pegada, porque assim como Jesus prometeu que ressuscitaria e ressuscitou, ele também diz que vai voltar para nos buscar. Então, permaneçam firmes, permaneçam na fé, não desanimem, porque o nosso Deus é maravilhoso. E aí o apóstolo Paulo, ele fala que a doutrina da ressurreição é o cerne da fé cristã. Então, assim, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é em vão a nossa pregação, e também
em vão é a nossa fé. Então, assim, de tudo que nós falamos, de tudo que nós cremos, de tudo que nós nos esforçamos, de toda a nossa luta diária, se nós não acreditarmos que Jesus Cristo se fez homem, morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, então de nada adianta, porque esse contexto ele é perfeito do início ao fim. Assim como eu falei e repito, tudo que Deus faz é perfeito. Então não teria sentido nenhum Deus mandar o seu filho aqui nesta terra para morrer, simplesmente para morrer como nós humanos, a morte terrena. Mas ele demonstrou que é possível nós vencermos a morte espiritual também. E essa é a principal, porque a morte humana, a morte da carne, essa chegará para todos. Mas aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que pautam a sua vida no seu exemplo, na sua caminhada, esses terão a oportunidade da vida eterna. Esses vencerão e não terão a sua morte espiritual. Então, é para isso que nós estamos nos esforçando, é para isso que nós estamos buscando viver em harmonia, em união, em comunhão, para que nós possamos, ao final da nossa batalha, do nosso combate, nós entrarmos no reino dos céus. Que alegria isso, de termos essa oportunidade. Então, entenda que a nossa pregação e a nossa fé no Evangelho não valeria de nada se a ressurreição de Cristo não fosse verdade. Então, meu irmão, de uma vez por todas, seja com você ou seja com aquelas pessoas que te rodeiam, ressarte de uma vez por todas, não aceite aquilo que não seja, que esteja escrito na palavra do Senhor e que o Espírito Santo fala ao teu coração. Porque mais o Senhor, Ele nos confirma em nossos corações que esse é o caminho certo. O caminho certo é Jesus. O caminho certo é andar fazendo aquilo que Ele nos deixou como exemplo. Então, resumindo esse terceiro tópico, Cristo foi crucificado, morto, mas ressurgiu, ascendeu o céu e hoje está assentado à direita do Pai, conforme as Escrituras nos diz, e que um dia Ele voltará para nos buscar. Então, assim, o plano de Deus para as nossas vidas é perfeito. O plano de Deus, através de Jesus Cristo, vai se cumprir na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Porque nós nos alegramos e nós vamos permanecer firmes na presença do Senhor, mesmo diante das lutas, das dificuldades. Nessa manhã, clame o nome do Senhor, porque grandes coisas Ele fará. Grandes coisas fará o nosso Senhor que está vivo. O nosso Senhor que está vivo. Então, que você possa, nesse momento, receber a presença do Espírito Santo, mais uma vez, sobre a sua vida. Que Ele repouse paz, amor, alegria em você, regozijo. Que Ele traga ânimo, que Ele traga a certeza de que você vai vencer em Cristo Jesus. E como conclusão, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia. E crendo nessa ressurreição de Jesus, temos
a certeza de que é possível uma nova vida em Jesus Cristo. Mesmo no mundo que está corrompido, mesmo no mundo que está decaído, mesmo no mundo onde há pessoas de natureza decaída, nós vamos vencer, porque nós cremos na ressurreição. E aí, a partir da crucificação e da morte, da ressurreição de Jesus, fomos alcançados pela sua graça, pela graça de Deus. O seu favor de salvação para mim, para você, foi imerecido, né? Nós não merecíamos, mas pelo seu amor e pela sua grande misericórdia ele fez. E aqui, né, no versículo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54, 55, né, o Senhor ainda pergunta para aqueles que tinham dúvida. E diz assim: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu grilhão. Onde está o inferno e a tua vitória? Né? Então Jesus questiona, cadê? Pois ele é todo-poderoso. Este Deus é maravilhoso. Este Deus reina, este Deus vive. E por isso nós louvamos e engrandecemos e adoramos o teu nome. Né? E toda a glória, toda a graça dada a Deus, né? Que nos conduz num triunfo por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então toda a glória, toda a honra ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive, né? Porque Ele vive. Tem um trecho de um corinho que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Não é muito a praia do pastor Marcos cantar, mas tirei esse refrãozinho aí para louvar e engrandecer a Deus juntamente com vocês, né? E dizer que Jesus vive, Jesus reina, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. E para finalizar, eu vou fazer uma oração. Peço que você feche os teus olhos e que você coloque a mão no seu coração, porque nós vamos falar com o nosso Deus agora, porque crendo em Jesus Cristo, conhecendo Ele, eu sei que Ele está com seus olhos e seus ouvidos atentos à nossa oração. Então vamos orar em o nome de Jesus? Feche os teus olhos. Soberano Deus, amado Pai, Jesus, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão ali, Pai, se preparando para o grande momento dos seus batismos. Pai, que o Senhor possa guardar cada um deles, que a Tua palavra possa ter chegado, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu abraço, Pai, nesta manhã, possa chegar a cada um dos Teus filhos. Assim, Deus, como a Tua misericórdia, a Tua graça também alcance a família, o lar de cada um deles. Que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar a ordem aos Teus anjos para guardar os Teus filhos, que os umbrais das suas residências sejam ungidos pelo sangue do Cordeiro, guardando Teus filhos, de uma forma que nenhuma praga chegará à tenda deles. Que o Senhor possa prover, que o Senhor possa falar aos seus corações, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um deles. Que nós possamos ver, Jesus, a Tua glória sendo derramada sobre cada um dos Teus filhos. Pai, é o que eu te peço nesta manhã e já te agradeço por essa oportunidade, Pai, de poder ministrar a Tua palavra, falar de Ti,
Quão grande é o prazer, Jesus, de poder falar do teu amor, da tua graça. Que o Senhor continue abençoando cada um dos teus filhos, guardando cada um deles na tua presença. E assim, Pai, nós te louvamos, assim nós engrandecemos o teu nome. E dizemos, Pai, que tu és o único Deus a qual toda a glória, toda a honra é tributada. E assim, Pai, nós oramos e aqui já te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês, para essa caminhada de vocês, possa ter acrescentado algo de bom. E desejo uma semana abençoada, uma semana de vitória. E fica aqui o abraço do pastor Marcos, juntamente com toda a sua família, sabendo que em breve estaremos juntos novamente, e aí numa só voz, numa só comunhão, numa só fé, adorando e engrandecendo o nome desse Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu respeito, muito obrigado pelo seu carinho. Um forte abraço. Fiquem com Deus.